Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim responder as perguntinhas de vocês sobre a minha viagem. Essa semana eu não consegui gravar vídeo pra vocês porque a minha voz tava simplesmente horrível. Quem assistiu o vídeo de favoritos viu, ela tava falhando muito. Eu já tentei gravar esse vídeo na semana passada e ficou horroroso porque minha voz simplesmente não saía, não dava pra entender nada. Então hoje eu vim gravar pra vocês esse vídeo respondendo as perguntinhas que vocês deixaram no vídeo que eu coloquei no canal, pedindo realmente pra eu ver o que vocês querem saber e tudo mais. Tem algumas perguntinhas que foram no vídeo, tem algumas que foram no Instagram mesmo, então eu vim responder pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários pra mim, que eu respondo pra vocês escrevendo mesmo, tá? Eu vou falar o máximo de coisa que eu puder, que eu conseguir, pra vocês terem o máximo de informações, conforme vocês me fizeram nos vídeos. E é isso, espero muito que vocês gostem. E se você quiser saber todas as respostas, é só continuar assistindo. Falar pra onde eu fui. Esse ano eu fui pra Orlando, fiz um pequeno cruzeiro até Bahamas e fiquei 1 dia e meio mais ou menos em Miami. A minha intenção esse ano de 2016 não era viajar de novo para os Estados Unidos, mas a gente acabou encontrando uma promoção para comprar passagens por milhas e a gente tinha bastante milha para comprar, então aí a gente acabou comprando as passagens por milhas, voo direto pela TAM, que hoje é Latam. Só que o pouso era em Miami. E nossa intenção, já que a gente ia viajar, era para ir para Orlando de novo e fazer os parques que a gente mais queria. Porque quem não sabe, no ano passado eu fiz uma viagem só para Orlando. Eu nunca tinha viajado para os Estados Unidos, para nenhum lugar fora do Brasil. Eu fiz um guia, tem mais ou menos 30 minutos, eu acho que esse vídeo também vai ficar bem longo. Eu vou deixar o link para vocês aqui, para caso quem quer assistir. Eu fiquei 12 dias no ano passado em Orlando e esse ano a minha viagem no total teve 11 dias. O meu voo pousou em Miami, a gente pegou o carro no mesmo dia e foi até Orlando, dá mais ou menos 4 horas de viagem. E em Orlando a gente alugou uma casa pra ficar, que foi muito boa, realmente foi muito boa. Depois eu posso passar pra vocês, se vocês quiserem o nome direitinho, ou eu deixo escrito aqui embaixo. E foi super, super boa, o condomínio muito bom. No ano passado eu tinha feito a mesma coisa, eu aluguei como se fosse uma casa, um apartamento no térreo do Reunion Resort no ano passado. Esse ano acho que foi no Encantada, ele fica em Kissimmee também. Foi em Encantada, acho que era esse o nome, mas eu vou pôr aqui o site direitinho de onde foi que eu encontrei, onde foi que eu aluguei. Nada disso é publi, nada disso foi de graça, tudo eu paguei, eu fiz porque eu quis, não foi nenhuma promoção, não foi nada disso, tá? Só pra deixar isso muito claro. Então aí chegando em Orlando, saindo de Miami indo pra Orlando, a gente ficou mais ou menos 6, 7 dias lá. Em seguida a gente foi até Porto Canaveral, que fica em Orlando, deu mais ou menos, do lugar onde eu tava até Porto Canaveral, deu mais ou menos 1h30. Mas, antes disso, quando eu tava lá, o furacão Hermione se formou. E ele estava para passar em Orlando. E não chega nem perto desse último furacão que passou, que foi o Mateus em português. E foi bem mais fraco, os ventos acho que eram a 92 km por hora, não era tão forte quanto esse. Mas assim, eu fiquei morrendo de medo. E isso foi um dia antes do cruzeiro, da gente ir pro cruzeiro. E a gente ligou na Royal, eu fiz pela Royal Caribbean, e nem eles tinham certeza se ia ou não ter o cruzeiro, então já começou por aí.
E na madrugada de quinta pra sexta, eu acho que eu entrei no cruzeiro na sexta, é isso, numa sexta-feira. Então de quinta pra sexta, eu acordei de madrugada com um barulho na janela da casa. Um barulho, era vento, chuva, o quarto ficava claro de tanto trovão, eu fiquei morrendo de medo, porque a gente não tem isso aqui no Brasil, né? Então acabou que eu fiquei morrendo de medo, eu acordei rezando, dormi rezando, e a hora que eu fui dormir de novo, fiquei mais ou menos 1 hora acordada com esse barulho, com esse vento. Eu dormi, acabei caindo no sono, que eu tava bastante cansada. Pra quem já foi pra lá, sabe que a rotina de parque, e aí se você quer ir a algum lugar pra comprar, é muito maluco. Então, eu peguei e aí no dia seguinte, a hora que a gente acordou, tava tudo tipo... O céu tava limpo, tava quase um sol. E durante a viagem, até chegar em Porto Canaveral, tava ficando meio escurinho já, algumas nuvens e tudo mais. Mas ele passou, não teve nenhum parque que fechou por conta disso. Não vi supermercado fechando por conta disso. Mas é uma coisa muito maluca. A gente recebeu um comunicado em papel, sulfite, impresso, lá na casa que a gente tava. Era uma casa de 2 andares e eles falavam algumas indicações, mais ou menos, pra você deixar o carro abastecido, pra você deixar os seus pertences mais importantes, uma mala com algumas coisas no andar de baixo da casa, chave do carro no andar de baixo da casa, pra caso você precisasse evacuar da casa, você levasse o que era mais importante. Documento, dinheiro, passaporte no meu caso, já que eu era turista e tudo mais. Então assim, é bem assustador, eu nem imagino que essas pessoas passaram nessa última semana, deve ter sido muito complicado, muito pior. Então assim, isso tudo pra falar porque a gente não tinha certeza ainda se ia ter ou não o cruzeiro, mas teve, graças a Deus, deu tudo certo. Então na sexta-feira a gente foi até Porto Canaveral, embarcou no cruzeiro mais ou menos umas 2h30, ele ia sair, né, de Porto Canaveral para Bahamas, acho que era 4 horas da tarde, mais ou menos isso. Então a gente entrou já um pouco antes do horário. E os destinos eram Nassau. O primeiro destino era Nassau. O segundo destino era Coco Cay e depois a gente voltava para Porto Canaveral. Então foi bem curtinho, bem pequenininho. Eu não conhecia, nunca tinha ido e pra mim foi super bonito. Os dias em Bahamas estavam simplesmente incríveis, tanto que eu fiquei super queimada mesmo passando protetor solar e eu só ficava dentro da água. É uma delícia, valeu super a pena. Eu não lembro exatamente o preço que eu paguei. Eu e o meu namorado, a gente pegou uma cabine, a cabine mais simples que tinha, porque a gente tava lá pra aproveitar mesmo e eu não queria nenhum luxo, porque primeiro que eu não conhecia, não sabia como é que era, enfim, a gente pegou o mais barato, porque também foi uma coisa que a gente incluiu no nosso roteiro de viagem, que também já era uma viagem não planejada para 2016, mas um cruzeiro também não era planejado, mas no final foi excelente, foi muito bom. O cruzeiro, eu acho, se eu não me engano, saiu mais ou menos 1.800 por pessoa, com toda a comida inclusa, e o pacote de bebida você compra à parte, tá? E aí você tinha direito a comer nos restaurantes que eram abertos sem que você precisasse pagar, toalha de piscina, toalha normal, assim, tinha tudo normal, como se fosse um hotel mesmo. E aí depois a gente ficou sexta, sábado e domingo no cruzeiro, e segunda a gente atracou que se fala? Eu nem sei. Em Porto Canaveral. E aí a gente saiu de Porto Canaveral, foi direto para um parque. A gente foi pro Island por conta dessa chegada do furacão Hermione. Teve muita chuva. Muita chuva. Então acabou que a gente perdeu um dia, entre aspas, por conta de chuva. E aí a gente teve que ir pro navio faltando um parque dos que a gente queria fazer. E a gente saiu direto, enfiou todas as malas no carro e foi direto pro Island, que também, a hora que a gente chegou no Island, entrou no primeiro brinquedo, começou uma chuva, graças a Deus parou e a gente conseguiu aproveitar bastante. Aí nesse dia, como eu tinha um ingresso que é Park to Park, que você pode entrar no Universal e no Island no mesmo dia, eu peguei o trem de Hogwarts e fui pra Universal e fiz mais alguns outros brinquedos que eu queria repetir porque eu já tinha ido na Universal antes de entrar no navio.
Então, esse dia a gente ficou em Orlando, mais um dia depois da viagem de navio. E aí no dia seguinte a gente foi pra Miami na parte da tarde. Então a gente demorou mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas pra chegar em Miami. Durante o dia, normal, sem trânsito, a gente não pegou trânsito nem na ida e nem na volta pra Miami. Nem na ida pra Orlando e nem na volta pra Miami, né? Depois disso a gente ficou num hotel que se chama Royal Palm, que fica entre Miami e South Beach, ali em Miami. E foi indicação de uma amiga. O hotel é simplesmente lindo, lindo, lindo. Mas ele tá em reforma, então eu não consegui aproveitar tudo que eu poderia ter aproveitado. Quando eu voltei do navio, fiquei num hotel ali perto da Orlando Eye, que é da rede Marriott. Eu não lembro exatamente o nome, vou deixar aqui embaixo pra vocês direitinho, porque eu sei que vocês querem saber nome de hotel e tudo mais. E eu reservei tanto o hotel depois do cruzeiro, quanto o hotel em Miami, eu reservei pelo site hotéis.com, que você paga em reais e pode dividir, o que eu acho uma super vantagem pra quem quer dividir, pra quem quer dar uma estendida aí no valor pra pagar, porque também nada disso é tão barato assim. Em Miami a gente ficou só... Esse dia que a gente chegou, era mais ou menos umas 6 horas da tarde. A gente levou as coisas pro quarto, foi andar um pouquinho ali por Miami, por Miami Beach, ali na Collins, oh meu Deus, esqueci o nome da outra avenida principal, da Lincoln Road. A gente ficou andando entre elas e a gente acabou jantando em um lugar que a gente nem tinha visto nada. Eu comi nhoque com um molho de 4 queijos que tava simplesmente excelente. E o meu namorado comeu uma pizza. E esse dia a gente só acabou jantando. Passou acho que pelo Walgreens pra comprar água, essas coisas pra gente tomar no dia seguinte. Porque no dia seguinte o nosso plano era ficar na praia o tempo inteiro e não fazer absolutamente nada, além de passear depois, claro. Então aí esse dia a gente só jantou e depois dormiu, óbvio, e no dia seguinte a gente ficou na praia. Assim, o hotel é pé na areia. A parte de trás do hotel, eu vou deixar todos os links no box de informações e lá no blog pra vocês. Eu vou deixar o link do hotel, que é muito, muito, muito bonito. O quarto é incrível. A gente pegou um quarto com vista pro mar, porque eu falei assim, já que a gente tá indo, vamos pegar um quarto com vista para o mar. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz. O quarto realmente era muito bom, a cama gigante, como a maioria das camas dos hotéis dos Estados Unidos, muito enorme e super confortável. Tinha uma televisão grande, o banheiro grande, tudo muito organizado, muito limpinho. Eu realmente gostei muito do Royal Palm. E o Marriott também era muito bom em Orlando, viu? Eu achei bem limpinho, o quarto enorme, muito grande, cama muito confortável. Do lado da Orlando Eye também tinha um Walmart muito pertinho. A gente fez de carro, claro, mas muito pertinho, porque a gente não conhecia aquela região. E aí em Miami, no dia seguinte, no nosso último dia, né, teoricamente, porque a gente ia pegou o voo no dia seguinte de manhã. A gente ficou na praia até mais ou menos umas 4 horas da tarde, e aí o hotel disponibilizava bicicleta, sem você ter que pagar nada. Então aí a gente pegou a bicicleta e ficou andando pela orla ali, não orla, porque você não consegue ver o mar, mas ali perto da praia, porque eu precisava ir na Sephora. Então a gente foi indo de bike até próximo acho que era 18ª. Acho que era 18ª, e a gente foi até lá, eu fui na Sephora e depois a gente continuou e voltou de bike até o hotel. Muito gostoso fazer esse passeio de bike, tem até um videozinho, qualquer coisa eu coloco aqui pra vocês assistirem um pouco. Porque eu fazia anos que eu não andava de bicicleta. E sinceramente eu achei que eu não fosse conseguir andar de bicicleta, mas como falam que a gente nunca esquece como que anda de bicicleta, realmente eu não esqueci e consegui andar direitinho. E a gente voltou, aí a gente o meu namorado queria comprar um tênis, aí a gente acabou e eu queria comer no Shake Shack, e aí a gente foi até Lincoln Road Mall, acho que era esse o nome, acho que não me lembro, enfim. E a gente foi até esse shopping, onde era o Shake Shack, que dava mais ou menos 15 minutos de caminhada. A gente foi andando, não usou o carro pra nenhum dia em Miami Beach.
A gente deixou no estacionamento e largou lá. A gente só tirou pra ir embora, pra ir pro aeroporto. Então a gente foi comer no Shake Shack, que é muito, muito, muito gostoso. Eu amei o Shake Shack. E aí a gente ficou andando na Lincoln Road, a gente foi até a Macy's e depois eu fui na Rick's, que eu também não sabia que tinha Rick's, descobri lá e enlouqueci, mas foi ótimo. E aí depois a gente voltou pro hotel, arrumou as malas até 3 horas da manhã, dormiu, a gente ainda se atrasou pra sair, a gente dormiu 40 minutos além do que o despertador tava, então foi desesperador. E a gente foi pro aeroporto, pegou o voo, chegou no Brasil mais ou menos umas 8 horas da noite. Agora voltando, só pra falar pra vocês o roteiro de Orlando. O roteiro de Orlando era fazer 4 parques que a gente queria, que são os que a gente mais ama, que era Busch Gardens, SeaWorld, Universal e Island. A gente não tinha um roteiro 100% definido, porque tudo ia depender do tempo, porque eu já tinha visto que tava chovendo, que o tempo não tava tão bom quanto quando eu fui em maio. E aí a gente foi fazendo os parques conforme dava. Acho que o primeiro parque que a gente fez foi... a gente chegou em Orlando, o primeiro dia foi um dia mais de compra pra ir no mercado, pra comprar algumas roupas. Então a gente não fez nenhum parque no primeiro dia. E aí o segundo dia a gente foi pra Tampa, a gente foi pro Busch Gardens. E tava ótimo. Choveu um pouquinho, só um pouquinho, quando a gente tava na Sheikra. Eu também fiz um vídeo da Sheikra, ficou muito legal esse vídeo da Sheikra. Quem não assistiu, vou deixar o link aqui, ou deixar um pedacinho aqui pra vocês, que foi ficou muito bom. A gente comprou a GoPro e foi filmando tudo. E aí o primeiro dia foi de Busch Gardens, o segundo dia foi de Universal, a gente fez um em seguida do outro. E aí o terceiro dia acho que era pra gente ir pro Island ou pro SeaWorld, tanto faz. E choveu e a gente não fez nada, a gente acabou indo também fazer compra, ir no mercado, comprar coisa pros nossos pais, que eles pediram algumas coisas. E aí a gente acabou perdendo esse dia, entre aspas, de parque, que teoricamente esse dia de compra era pra ser depois, quando a gente voltasse do cruzeiro. Mas por conta da chuva a gente inverteu, fez o dia de últimas compras de roupa e tudo mais antes nesse dia que choveu. E aí no último dia que a gente tinha antes do cruzeiro a gente fez SeaWorld. E aí depois do cruzeiro o Island e mais alguns brinquedos repetidos na Universal. E então esse foi o roteiro, tá? Mais ou menos pra vocês. Se vocês quiserem eu posso escrever direitinho, ao invés de só falar aqui no vídeo. Eu sei que fica um pouco confuso, mas foi mais ou menos isso, tá? A gente foi montando, eu e meu namorado sozinhos. Os tickets dos parques eu comprei todos pela Decolar. Os hotéis foram pelo hotéis.com. Só a casa de Orlando que foi direto com o proprietário da casa, e a gente alugou por esse período. E aí a gente não fez um pacote pra voltar depois do cruzeiro, porque eu achei que ia ser muito trabalhoso. Como a gente ia ficar menos de 24 horas no hotel, não ia valer muito a pena. No hotel / casa, não ia valer muito a pena, então a gente acabou alugando um hotel que fosse mais barato, mais em conta, pra não ter essa coisa também. Então foi mais ou menos esse o roteiro. A casa saiu, agora falando de preço, a casa saiu mais ou menos para todos esses dias. A casa saiu em torno dos R$2.800. O cruzeiro, como eu falei pra vocês, saiu também mais ou menos R$1.800. O hotel que a gente ficou, o Marriott, depois do cruzeiro, saiu em torno de R$300. E o Royal Palm a gente pegou uma promoção no hotéis.com e saiu mais ou menos R$1.000 e pouquinhos também. Não lembro exatamente o preço. Foi esse mais ou menos os valores, tá? Mas vocês encontram promoção. Eu fui em baixa temporada, setembro é considerado baixa temporada em Orlando, então o preço é um pouco mais baixo do que na alta temporada. Agora eu vou ler as perguntinhas, vou responder as perguntinhas de vocês, que eu acho que é isso que vocês querem. Eu falei 20 minutos quase ali que tá dando na câmera, falei demais já. Então vou começar pelas perguntinhas. Agora, Maria Helena Lobo. Como você planejou? Por uma agência ou até mesmo pela internet? E se sim, é confiável? Beijos, te adoro muito. Um beijo, Maria, um beijão pra você. Eu planejei, como no ano passado, eu e o Gabriel, o meu namorado, a gente planejou tudo sozinhos. A gente não foi por nenhuma agência. Não sei, eu acho que
Na minha cabeça, isso sai um pouco mais barato quando você faz sozinho, meio um rato, uma ratinha de